Estamos aí, né? Agora estamos em rede nacional. A gente está aí, internacionalmente agora falando, né? Só ver aqui como que vai aparecer aqui no retorno e como que as pessoas vão estar aí comentando. Só rapidinho. O áudio aqui tá ok. Tá ok? Tá ok. Você tá em Londrina, né? Estou em Londrina. Uhum. Ok. Bem, vamos esperar para ver como que funciona essa questão da participação das pessoas. Você dá uma olhada aí no Amigos do Professor Leandro para ver se apareceu no grupo o mais. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Para mim não está aparecendo ainda. Eu vou ter que dar uma Tá bom. arrumada aqui. Oh, tá bacana, hein? Aí, deixa eu deixar mutado aqui. Aí o Fausto já mandou aquela carinha lá. Fausto, vem, participa aí com a gente aí da nossa conversa. E que vou colocando aqui para ver se o que as pessoas vão dizendo. Primeira coisa que eu ia falar contigo, Max, Uhum. aberto aqui na net, é sobre uma dúvida que eu achei bacana fazer assim na live, né, que pode aparecer mais pessoas para estar participando com a gente, sobre a hidroxicloroquina, é esse o nome, né? Isso. Eu lembro que você tinha comentado comigo, é um remédio que já foi testado aí para outras doenças, como a malária, né? Uhum. E foram lançados 2 artigos científicos, um nos Estados Unidos e o outro na China, e de forma apressada, essa é uma opinião minha, o presidente lá dos Estados Unidos, ele abraçou a ideia como algo que pudesse ser eficaz no tratamento do Covid-19. O que você Sim. pode falar para nós aqui? A hidroxicloroquina é antigo, né? Medicamento antigo. É usado para tratamento de malária e em algumas doenças autoimunes também. Então, ele já se conhece bastante sobre ele. O problema nessa época, que a gente está em pandemia e não tem uma solução ainda muito clara à frente, todo mundo quer ser o pai da criança, sabe? E às vezes as pessoas arriscam a falar de um medicamento sem ter os estudos. Em ciência, geralmente, os estudos precisam ser mais substanciais. Esses estudos que você citou, um deles eu vi meio que por cima, o N dele é muito pequeno, é um número muito baixo, então ele não dá uma fidedignidade muito boa para o estudo. Você entendeu? Uhum. E a gente está vendo acontecer, depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas a gente está vendo acontecer uma politização, digamos. Os políticos estão tentando opinar no ramo da ciência, no ramo da medicina. E isso nunca foi bom. Sabe? Uhum. Quando você pega a ciência e coloca, né, sem desmerecer ninguém, mas você coloca política ou você põe religião no meio, geralmente atrapalha. Uhum. Então, faltam estudos, eu acho que é imprudente, nesse momento, testar uma população tão grande como é o número de infectados a um medicamento que ainda não se sabe as garantias dele. Se sabe os efeitos colaterais, mas não sabe o risco de expor esse paciente já doente aos efeitos colaterais da medicação. A boa parte dos médicos ainda é contrária à utilização sem critério. Uhum. É bacana isso que você vem falando, porque também, saindo um pouquinho da área da saúde, nós vimos hoje no discurso do Moro, como ele falou dessa necessidade de você considerar uma escolha técnica, né? Uma escolha Sim. que seja levada às condições aí científicas, técnicas, na escolha, na tomada de decisões. É que não Uhum. fique apenas aí para satisfazer uma, vamos dizer assim, uma escolha política, né? Por interesses, necessidades políticas. Sim. Até porque É, a gente brinca com
muita gente, né? O número de infectados é muito grande. E daí você expor todo mundo é perigoso. É verdade. Aí, temos um comentário aqui, pela forma do comentário, não apareceu o nome, mas deve ser o Marcelo. Deve ser. Começamos bem, né? Eu tenho essa ideia também, sabe? Espero que quem esteja aí, quem estiver aí assistindo a live, pode mandar uma mensagem, uma pergunta, aproveitando aqui para apresentar, já que nós temos 11 pessoas agora, olha aí, né? Alguém perguntou se a gente vai cantar um modão. Você vê que eu estou aprendendo ainda a mexer aqui, né? Ou as pessoas não estão colocando o nome, né? Vocês vão cantar o modão? Hoje não, gente. Hoje não. Né? Canta Boate Azul aí. Boate Azul é fim de noite. Eles estão encarando a nossa área. Ai, né? Ai, Deus. Mas só para apresentar aí, nós temos quem está assistindo a gente, o Walker, ele é médico, né, ele trabalha em algumas cidades bem para o norte, lá no próximo em Londrina e caminhando para o norte do Paraná, mas ele durante muito tempo morou aqui em Campo Mourão. Eu falo que ele tem a chave da cidade, né? Não sou eu que sou prefeito, mas aqui no nosso grupo você já tem, né? E quem quiser colocar algumas ideias aí, conforme o que a gente vai conversando, ou fazer uma pergunta bacana para ele, aproveitar que a gente tem aí à disposição um médico, né? Se a gente fosse pensar a nível de custo de consulta, essa nossa conversa aqui custaria uma fortuna. Então, aproveitem as pessoas que estão olhando aí para fazer alguma pergunta em relação aí, o nosso tema de hoje é o Covid-19. Mas vamos falar de outras coisas aí que vão caminhar por esse lado aí. Olha, eu não sei, eu estou aprendendo a mexer no programa aqui, não está aparecendo, né, o nome das pessoas. Agora tá, eu estou olhando aqui no Facebook. O do Fausto falou que não apareceu o nome, o André, o Alex mandou um boa tarde para a gente. Esse aqui é o Alex, né? O Fausto falou que não aparece o nome de quem está no Face não aparece não, Fausto, mas eu estou olhando aqui, estou atualizando o Face para ver quem tá participando aí, vou colocando as perguntas. Bem, nós estávamos falando da hidroxicloroquina. Eu tenho um amigo aqui, não sei se você reparou, mas esse grupo nosso aqui dos amigos do professor Leandro, eu tenho esse grupo desde a campanha passada. A campanha passada eu concorri ao pleito, né? E daí o Marcelo trabalhou comigo, um outro rapaz, eles criaram esse grupo para a gente tentar colocar, difundir as ideias, fazer publicidade, etc. e tal. Então, nesse grupo tem gente de posições políticas diversas, e é o que eu tento manter no grupo. Quando você posta alguma coisa, sempre as pessoas se opinam, pessoas que são a favor do governo, muitos, assim, a priori, de qualquer forma, são a favor, aconteça o que acontecer. Tem pessoas que são contra, também aconteça o que acontecer. E tem aquelas pessoas que ficam entre esse 8 e 80, né, que a gente gosta de se situar. Eu acho que você fica mais à vontade com isso também. Mas a minha ideia, nós já tínhamos conversado antes dessa ideia de você também usar um medicamento sem fazer os testes necessários, todos os testes necessários. Parece aquela conversa de avó, né? Um mau costume que nós brasileiros temos de automedicação. Parece que é algo cultural já de você ter uma facilidade de se medicar com que você não sabe qual vai ser a reação depois, né? Eu queria perguntar para você se, em relação à hidroxicloroquina ainda, essas reações, todo remédio tem o que ele resolve e tem o que ele atrapalha, vamos dizer assim, as reações ruins. O que poderia acontecer, né? Porque as pessoas correram nas farmácias, nós vimos isso. Aliás, quem precisava do remédio não tinha, e quem não precisava tinha em casa, né? Eu vejo de vez em quando você conversa, vai visitar as casas aí, principalmente em Bandeirantes, que é onde você atua, e você pede, fala, onde você guarda o remedinho, né? Então, provavelmente vai encontrar mais esse tipo de remédio
o que pode acontecer, sabe, com essa pessoa que ela pode utilizar sem a necessidade, sem a prescrição médica. Olha, além dos efeitos que o remédio pode causar, né, os efeitos colaterais esperados, um dos graves problemas assim são problemas cardíacos, né? Pode afetar de alguma forma o coração, geralmente pode causar alguma arritmia. Mas a gente tem que lembrar que boa parte da nossa população que se encontra no grupo de risco, que já não se tem certeza se é tão grupo de risco assim, que são os idosos, muitos já utilizam outros remédios para o coração, já são cardiopatas, né? Já são diabéticos. Então, além de você ter o efeito colateral do medicamento em si, você ainda tem essa possível combinação com outros medicamentos que não se sabe daí exatamente quais são, né? Não sabe quais medicamentos as pessoas tomam e que tipo de comprometimento isso pode dar aí no curto prazo, ou até em questão as doses mesmo. Não se sabe qual dose é efetiva e qual dose é prejudicial. Para o caso do Covid, né? Que é o tema em questão. Muitas pessoas provavelmente vão tomar o medicamento aí por uma semana, 5 dias, e não vão ter sintomas. Mas não é uma regra que se aplica a todo mundo e que a gente tem que alertar a população para que não faça o uso sem a necessidade ou sem a prescrição. A prescrição médica, nesse caso, é sempre o que dá o aval para você tomar um medicamento. Quando você tem um político, um presidente que seja, fazendo esse tipo de intervenção, na hora que der alguma coisa errada, ele não é responsável. A pessoa pode bater no peito e dizer, olha, eu só disse que podia, mas eu não sou médico. Isso acontece muito. Na hora de prescrever, as pessoas querem indicar ou prescrever, mas na hora de assumir um pouco as responsabilidades, eles tiram o corpo fora. E eu acho que pode acontecer isso, mas o problema mais grave que se está aventando são problemas cardíacos mesmo. Ok. Eu assisti, continuando ainda com o nosso tema, eu assisti no Roda Viva o pós-doutor, biólogo Átila, e ele foi bem científico no tratar aí da questão do isolamento social, né, nesse achatamento da curva, né? E eu lembro que uma das nossas primeiras conversas, assim, quando surgiu aí, por exemplo, o decreto aqui na cidade, aqui em Campo Mourão, sobre os primeiros 15 dias, eu entrei em contato com você e a gente já, claro que é difícil, eu acho que a todo momento está sendo analisado, projetado números observados as estimativas, as estatísticas, e em minha opinião, é o que se deve fazer, né? O que a gente pode ter mais firmeza e segurança é levar de uma forma científica a coisa. Mas eu lembro que a ideia era de que poderia acontecer, né? Não sei se isso ainda pode, ser infectados até 60% da população. E dentro desses 60%, se a gente imaginar aí 200 milhões, 60% daria aí mais ou menos 140 milhões de pessoas, poderia acontecer uma mortalidade em torno de 1%. São números altíssimos, né? E são assustadores. Você anda acompanhando esses tratamentos estatísticos em relação ao isolamento, à curva, a quantas pessoas poderão estar aí com contato, vamos dizer assim, pegando o Covid e quantas poderão morrer, ou não passa de estimativas? O que dá para a gente trabalhar hoje, com relação aos dados de hoje? Bom, o que a gente tem de recente, e pode falar com certeza, é que o isolamento é necessário. Tem que fazer. Houve um afrouxamento, sabe, do isolamento. Não sei se isso vai ser bom. A gente está na curva ascendente. A nossa curva não está no pico. E ontem teve 400 mortes em 24 horas. Você vê que são números parecidos com o que se tinha
na Europa, há pouco tempo atrás. No Brasil, ontem, teve 400 mortes, isso é bastante. E a curva ainda não deu sinais de que vai baixar, tanto do número de mortes quanto do número de infectados. O problema é possível que esse percentual de pessoas infectadas acometa a grande parte da população, digamos. A gente fique talvez na casa dos 50% até 40% dos números. O problema é que a gente vai precisar fazer teste para essas pessoas, e não tem teste para todo mundo. Nós não vamos ter 100 milhões de testes realizados, porque é um número muito grande. Os Estados Unidos está com essa meta de testar em massa, e mesmo assim não consegue atingir os números reais. Então, a curva está exponencial, está subindo, e o que a gente vai esperar agora é ver se vai ter algum impacto dessa flexibilidade aí do isolamento que as pessoas agora estão fazendo. Mas acho necessário, sim, e tem preocupações reais assim com os números. Eu vi um comentário também que vamos dizer assim, esse suspiro se deu pelos primeiros 15 dias de isolamento, que foi aquele choque, né, de uma notícia nova, de uma condição nova, e as pessoas realmente seguraram mais. Agora, aqui em Campo Mourão, por exemplo, eu tive antes de ontem, passei pelo comércio e as coisas começam a voltar. A única coisa que não é, vamos dizer assim, dentro da normalidade é o uso de álcool em gel, que a maioria dos estabelecimentos não tinham mesmo, e a utilização de máscaras. E algumas pessoas acham que, por conta o fato de ser 15 dias não é aleatório, né? Que esse é um momento que você pode, eu não entendo bem do vírus, mas que você consegue detectar que aparecem os primeiros sintomas, que os sintomas vão agravando, né? É também a curva da doença, né? Que o vírus pode proporcionar. Você acha que essa abertura dos prefeitos, eu estava conversando com o Pedrinho Nespolo, com o Marlon também, essa abertura do comércio e esse entendimento, essa coisa do governo, alguma parte do governo achar que está tudo liberado, que dá para controlar com menos isolamento. Se a gente, talvez, pode acontecer de na semana que vem a gente está vendo outros casos aí, quer dizer, um retorno aqui na nossa região, penso em relação à nossa região, né? Em relação ao Brasil, nós estamos vendo que a curva está no momento ascendente. Olha, esse prazo de 14, 15 dias que se dá é o prazo de infecção e resolução do quadro numa pessoa, em um único indivíduo, entendeu? Mas as pessoas não adoecem todas ao mesmo tempo. Então, o que eles querem esticar esse prazo, né, aumentar esse prazo da quarentena, justamente para poder contemplar mais pessoas sendo contaminadas e podendo curar, né, sozinhas, ou desde que não tenha manifestação da doença. O negócio de voltar o comércio, ter essa flexibilização, eu penso que o pessoal está pensando na economia também. E às vezes arriscando, sabe, jogando com cartas pesadas aí, essa possibilidade de ser menos danoso para a cidade, para a região, para os empregos, para a produção de modo geral. Não acho de todo errado esse tipo de pensamento. Tá? Os médicos são divididos assim também. Alguns acham que já deviam ter flexibilizado, outros acham que deveriam ser mais duros. Vai muito da escola médica que a pessoa tem, da especialidade que a pessoa tem. Você entendeu? Uhum. Mas acho que não era o momento de liberar. Ontem eu passei aqui por umas ruas aqui de Londrina, tem lugar que parece que é dia normal, sabe? Lanchonetes abertas, com muita gente, aglomeração. Acho que isso está acontecendo também em outras cidades. É difícil, né, falar, e principalmente quando você começa a ter tomar algumas decisões políticas e menos científicas e técnicas, né? Vamos mudar um pouco
né, a gente estava falamos sobre a hidroxicloroquina, falamos sobre o isolamento social, né, essas decisões em relação ao isolamento social, sobre a curva, né, do contágio, a curva da doença, vamos assim chamar. Eu queria, vou mudar um pouquinho aqui para você, para puxar outros assuntos, e novamente, aí convidar o pessoal que está assistindo, pode mandar as perguntas que a gente vai participando aqui, né? Vocês podem mandar. Eu estou com um probleminha aqui, que é a primeira vez que eu estou utilizando essa plataforma. Então, nem todo mundo eu estou conseguindo ver pelo nome. Mas aqui eu olho no Facebook e mando. Olha, a esposa do Marcelo Chon, a Josiane, falou, ó, boa tarde, parabéns pela iniciativa. O César, que é médico também. Tá aí o Cezão? Ah, ele escreveu a oba. Então, ó, César, pode dar um pitaco aí, ó, pode falar alguma coisa aí. Eu vou tirando, não está aparecendo os nomes aqui, depois eu vou tirar a dúvida de como funciona. Eu queria falar contigo sobre outra coisa que eu acho interessante perguntar para um médico, principalmente numa live. O SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, foi uma conquista, né? Ela é uma conquista aí que veio crescendo, principalmente a partir de 1988, com essa ideia universal, né, de atendimento universal. O SUS, ele atende até estrangeiros que estão aqui, né? Nós temos esse princípio de um atendimento a todos que estão no território brasileiro. E quando fala-se também, acredito que essa pandemia, ela levantou alguns números que, em geral, é só quem é da área para se atentar a isso, né? Quantidade de leitos de UTI, procedimentos em relação ao doente, a pessoa que chega com o COVID, equipe, né? Nós tivemos aqui uma grande, vamos dizer assim, uma grande questão, vou falar assim com todo jeito, pelo carinho que eu tenho a todas as pessoas daqui de Campo Mourão, mas em relação aí, um questionamento em relação a procedimentos, em relação a como chega o paciente, como você deve entubar, quando você deve medicar. O que você pode dizer para mim? Quando aparece algo novo, assim, os procedimentos médicos, eles funcionam por analogia? Ou você tem que... Como que repassa-se isso a todas as pessoas que trabalham no sistema médico? Chegou uma doença nova, um paciente novo, você tem que ter um procedimento, mas aquilo é novo. Tem alguma portaria que baixa? O médico ele tem que ir pelo instinto, pelo conhecimento que ele tem em relação aos sintomas? Olha, o que aconteceu ali ali em Bandeirantes, que é a cidade que eu trabalho, assim que surgiram os primeiros casos, né, no país mesmo, a gente as equipes se reuniam quase que diariamente, porque por se tratar de algo novo, a gente precisa ir trocando experiência. Geralmente o pessoal da infectologia que faz isso, né, que fazem os protocolos, são as regionais de saúde. E esses protocolos podem ser mudados a cada semana, por se tratar de algo novo, entendeu? Eu acredito que no momento falta muita gente ainda ser capacitada para atender, principalmente no serviço secundário e terciário, né? O pessoal ainda às vezes não tem o treinamento necessário para poder atender esses casos, que tendem a ser mais graves. O áudio está ok, né? Tá ok. Eu estou dando uma olhada. Precisa desse treinamento, mas não dá para fazer esse treinamento com todo mundo ao mesmo tempo, né? As pessoas estão na frente de serviço arriscando ser contaminadas, algumas eventualmente são, e na cidade que eu trabalho, lá em Bandeirantes, foi criado um serviço próprio para as pessoas com suspeita de Covid, né? É como se fosse um posto de saúde, talvez um pouco mais equipado,
em que as pessoas, antes de ir direto para o hospital ou procurar a unidade de saúde do bairro, a pessoa vai nesse serviço. Esse serviço passa pela equipe da enfermagem, a gente pega a história do paciente e, a partir do que ele conta ou dos sintomas que ele apresente, tenta colocar ele escalonar ele numa suspeita real, ou não é suspeita, é só uma síndrome gripal, e a partir desse escalonamento a gente indica o que esse paciente vai fazer. Muitos pacientes só vão para casa com medicação para sintomas e esperam passar os dias, porque ele não deu sintomas tão evidentes, mas precisa ficar cumprindo a quarentena do mesmo modo. Os pacientes que têm sintomas, esses a gente está colocando no chamado isolamento com monitoração. Você deixa esse paciente em casa também, mas a equipe de saúde acaba ligando na casa desse paciente diariamente ou a cada 2 dias para ver como ele evoluiu. No terceiro caso, né, que são os pacientes com sintomas em que a gente julga necessário aprofundar um pouco mais, eventualmente se colhe daí os exames pela suspeita e acaba fazendo internamento daí na unidade hospitalar para poder fazer o tratamento da doença e dos agravos que ele possa vir a ter aí no decorrer dos dias. Ok, nós temos uma pergunta aqui. Essa pergunta não está aparecendo o nome aqui, mas ela é do Fausto Jacques. É verdade que os alimentos alcalinos fortalecem a imunidade e, consequentemente, colaboram positivamente no combate ao coronavírus? Essa daí é da turma do Lair Ribeiro, né? Olha, eu falo. Não tem evidências de que fortaleça a imunidade, não, sabe? Principalmente porque esses alimentos que fortalecem a imunidade ou não fortalecem, geralmente eles dão alguns nutrientes que é necessário para a pessoa ter uma boa imunidade, mas eu não acho que melhore só por causa desse tipo de alimento, não. Tão pouco que dê alguma resposta sobre o coronavírus, porque, como eu disse no começo, não se tem estudos, né? A gente não tem estudos sobre as medicações, que são estudos muito, muito novos ainda, sobre o alimento, sobre alguns outros artifícios atuando direto sobre o vírus. Eu acho que é improvável. Talvez futuramente, aí eu esteja enganado, talvez daqui 2 anos, a gente, conhecendo melhor o vírus e alguém estudando isso e dando o seu aval, a gente consiga poder responder com mais propriedade. Ok. Tem uma outra pergunta aqui. É do André Hércules. Você vê que a gente está em casa, né? Sentindo em casa. Qual a opinião do doutor sobre anticoagulante? Olha, a princípio, os pacientes que estão fazendo uso de anticoagulante, né, ou antiagregante plaquetário, né, a princípio se mantém a medicação desses pacientes. Não sei se foi essa a pergunta que ele quis fazer, mas não está suspendendo por enquanto, não, que a gente saiba. Ok, nós temos aqui umas palminhas aqui, isso aqui é da Natália Mendonça. Olha você só. Conhece? Você está bem aqui. E nós temos também aqui uma parabenização do Lobão, do Moby Dick. Olha, rapaz. Williams Moby Dicks. Pareceu ele. Gente, quem está aí, nós temos 14 pessoas vendo, eu quero pedir para vocês que compartilhem. Nós temos aqui à nossa disposição no grupo o Dr. Walker Antônio Corrêa, um grande amigo nosso, e se colocou à disposição nessa tarde de sexta-feira, não está cobrando a consulta, para a gente debater sobre um problema muito grande, né, que é a questão do Covid. Então, ele está se doando o seu tempo. Nós sabemos que o tempo é algo muito precioso e muito valoroso, e
peço desculpas por não ter feito a propaganda antes, mas vai ter outras oportunidades aí da gente estar aqui conversando, e eu prometo falar antes que ele vai vir aqui para as pessoas tirarem a dúvida sobre o tema que nós estamos falando. Nós falamos de hidroxicloroquina, sobre a utilização sem ela ter passado por todos os testes que devem passar, do isolamento social, da curva em relação ao contágio. Começamos a falar sobre a questão da estrutura do SUS, dos procedimentos de atendimento, né, que foi algo assim que aqui em Campo Mourão, na realidade, o que eu estou vendo, até um silenciamento em relação a isso, por conta que pode ser que nós tenhamos tido algum problema, ou de certa forma, de toda forma, eu sempre acredito assim, que isso é muito importante sinalizar os gargalos. Quando começamos a falar do SUS, eu ainda comentei contigo que nunca se falaram sobre quantidade de leitos de UTI. E hoje em dia é o que está se falando, né? Eu quero perguntar para você uma coisa assim que, na realidade, muitas vezes assusta a gente. Essa quantidade de leitos que estão sendo produzidos, aí, criados no país inteiro, é uma precaução? Ou como que você vê isso como médico? Olha, se aquele percentual que a gente tem, de início, de pessoas contaminadas se concretizar, a gente vai ter muito menos leitos do que o necessário, né? Aí, a exemplo do que alguns países já fizeram, foram criados, então, os hospitais de campanha, que estão lá para caso o cenário fique pior, sabe? Eu não acho que é um exagero. Acho que se precisar de leitos de última hora, eles podem ser muito úteis, né? E não dá para se construir a toque de caixa. Acho que é uma precaução. Mas, para isso, os números vão ter que se concretizar. A gente vai ter que ter aqueles números altos, percentual alto de pessoas contaminadas, percentual alto de pessoas piorando ou, né, precisando de leitos. Acho que é uma medida prudente. Mas é melhor se evitar isso, né, cumprindo as medidas de quarentena. Mas o pessoal não sabia, né, que poderia acontecer. Eles estão trabalhando com, na pior das hipóteses, tendo mais leitos. Logicamente que em São Paulo, que está um número muito maior, vão ter menos leitos do que tem, por exemplo, em estados que a incidência da doente está sendo mais baixa. Ok, nós temos mais uma pergunta aí, essa pergunta do Marcelo Chon. Sabemos que o número de leitos não é o suficiente, até porque o Covid apareceu repentinamente. Porém, qual a metodologia para estimar a quantidade de leitos? No caso de Campo Mourão, que atende 25 municípios da comarca, como fica? Bom, aí ele está buscando essa opinião de um médico, né, em relação, né, você não está aqui em Campo Mourão, mas como se dá para fazer um paralelo em relação a onde você atua, né? Não, esse número de leitos que tem, ele é um número muito baixo, certo? É um número que não suporta a toda a região que a Concan, aí, no caso, atinge. A ideia é que, de imediato, esses leitos sejam utilizados o mínimo possíveis, né? Não mandando pacientes que não tenham necessidade, né? E acabar priorizando mesmo os pacientes que são mais graves. Acho complicado você, em pouco tempo, querer dobrar o número de leitos, porque isso demanda material físico, isso é caro, né? Não é barato. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar e o dinheiro não corre de uma vez, né? Não dá para amanhã o prefeito de uma cidade falar, não, vamos colocar o dobro de leitos equipados, né? Quando fala leitos, não são só a cama para o paciente ficar deitado, né? A cama, um profissional, a enfermagem, a equipe que vai cuidar dele, a medicação, os respiradores, as drogas que se usam para poder fazer o tratamento,
vários dias que a pessoa acaba ficando internada, né? Não é um leito que é ocupado por 2 dias. Às vezes a pessoa fica 15 dias ocupando o leito, um só indivíduo. Eu acho que a quarentena vem falar ao encontro disso, é evitar que essas pessoas cheguem a precisar do leito. Porque se precisar, se der alguma coisa errada e muita gente se contaminar ao mesmo tempo, que ainda não está acontecendo, né? E muita gente se contaminar ao mesmo tempo, a gente não vai ter um portão de paciente grave. Olha exemplo do que aconteceu na Itália, eles dobraram o número de leitos, tentaram por todos os meios, mas o número de pacientes era muito alto. Chegaram ao momento que os pacientes graves, acima de 80 anos de idade, não seriam tratados. É uma maldade dizer, então deixou para morrer. Então não é bem assim, né? Mas em algum momento o pessoal teve que tomar essa decisão. E lá na Itália, há poucos dias atrás, aconteceu isso. Ok, eu estava conversando esses dias também, mais uma vez citando uma das últimas lives, né, que o Pedrinho Nespolo fez, junto com o Dr. Marlão. Sempre eles estão aí à noite, chamando as pessoas para um debate. Eu comentei com eles porque as decisões municipais aqui, principalmente em relação a abrir o comércio, o horário que vai abrir, a forma de atendimento, cada município toma a sua decisão. Só que, no final das contas, tudo em relação à saúde concentra-se na Concan, aqui em Campo Mourão. E como é fundamental, nesse ponto, uma convergência, né, uma conversa, né, porque as pessoas vêm para cá. Eu não sei como que é lá onde você trabalha, onde você atua em Bandeirantes, mas aqui você sabe, você conhece bem a nossa região aqui, são muitos municípios, né? Então, muitas vezes, você tem uma política de isolamento, de contenção da curva, de conscientização, uma conscientização, muitas vezes a gente conversa, né, que a gente é amigo de longa data, você fala muitas vezes até em questões básicas de higiene, e as pessoas, se isso não acontecer de forma organizada e de forma conjunta, acaba não resolvendo, né? Mais uma vez, a gente acaba esbarrando aí num problema político. Então, não é só a quantidade, né, de leitos, mas é a quantidade de pessoas que ela atende e quem que está, né, vamos dizer assim, administrando essas pessoas, né? Em relação a políticas públicas de saúde. Nas cidades que ficam aí na região da Concan, deveria estar tendo esse diálogo entre as secretarias municipais e a secretaria regional. Porque, no final das contas, a responsabilidade cai mesmo na regional, sabe? Mas a regional tem que ter um canal aberto para falar com os municípios e, se for preciso, usar desse diálogo para poder intervir em alguma decisão que o município tomar. Porque ele vai acarretar uma sobrecarga para a Concan, né, no caso para Campo Mourão, e daí a parte governamental aí, da regional e municipal vai ter que chamar eles para conversa e dizer, olha, não vai poder ser desse jeito, porque nós estamos no nosso limite, ou a gente já passou do nosso limite. Ok. Bem, eu lembro, para falar um pouco sobre isso também, uma pergunta acaba puxando outra, né? Mas eu lembro que algo muito interessante uma vez que você me falou sobre uma cultura, vamos dizer assim, um costume das pessoas mais simples, em geral acontece isso com as pessoas mais simples, delas aproveitarem uma ida ao postinho. Muitas vezes um filho tem 2, 3, 4 mais filhos e aproveita-se, já que está indo no postinho, que um está um pouco gripado, tem algum problema, acaba indo-se a família inteira e até a mãe, às vezes até os avós, vão, aí querem ser consultados, né? Muitas vezes para fazer ninguém está precisando, não é algo de urgência. Aí também você comentou comigo também um costume de que se o médico não medicar, eles têm-se a impressão de que ele não deu vamos
vamos dizer, uma atenção necessária, que muitas vezes não precisa-se, né? Mas você tem essa, vamos dizer assim, essa preocupação das pessoas, né? Do médico que está passando o remédio, aí a pessoa sai do consultório, ela quer o remédio, ela quer que o sistema único tenha o remédio que ela precisa, e também, muitas vezes, quer vários exames, né? E a gente já comentou sobre isso, que tudo tem um custo, tudo tem um custo para o setor público, tudo, na verdade, além do custo financeiro, também você acaba, não otimiza o atendimento, né? Eu gostaria de saber de você, da sua experiência lá em Bandeirantes, nesses tempos do Covid, como que as pessoas, elas estão, isso teoricamente iria diminuir, né? As pessoas não iam se expor tanto, né? Mas sobre essa necessidade do sistema público, das secretarias de saúde, eles estão conscientizando as pessoas, né? Para você utilizar o sistema realmente quando você precisa, de você pedir a receita quando você precisa, né? Exames e outras coisas. Uhum. Essa prática ela é comum, mas ela não é isolada a um local, não, sabe? Ela acontece no Brasil todo. As pessoas vão e aproveitam mesmo e consultam uma criança a mais, ou consultam a si própria mais uma criança, ou vai um casal e acaba virando 2 consultas. Isso já é de praxe. A gente tem que ir com jeito e orientando as pessoas, né? A medicina tem essa função muito educativa também. Tem a parte curativa, tem a parte de promoção de saúde, mas também tem a parte educativa. É trabalhoso fazer esse tipo de abordagem, né? O paciente tem uma expectativa na hora da consulta e às vezes você tem que cortar essa expectativa. Tem que dizer um não para um medicamento que ele talvez não precise, você tem que dizer não para um exame que custa caro e não vai ajudar esse paciente no primeiro momento. Mas uma coisa curiosa que tem acontecido agora, nessa nova maneira de abordar por conta do Covid, foi que o número de consultas nas unidades baixou muito. Mas baixou muito, assim, a gente acredita que 50% a 60%. As unidades de saúde estão dando suporte para aqueles pacientes de doenças crônicas. A gente está facilitando algumas coisas para eles terem acesso à medicação, mas as consultas, de modo geral, baixaram muito. Não só no público, mas também no privado. O pessoal tem que ficar um tempo fechado e agora estão voltando num cenário mais tímido. Mas o pessoal tá assustado com essa coisa da doença ser nova, né? Muita coisa ainda não se sabe. Não se sabe se a pessoa que já se contaminou vai se contaminar em breve com uma cepa, né? Uma variedade diferente do vírus. Não se sabe qual vai ser o impacto disso em 1 ano e meio depois que a pessoa se curou, se alguma sequela maior pode ficar, né? Nós estamos falando de um vírus que começou a circular no final do ano passado, né? No Brasil ele chegou no meados do carnaval, ali talvez um pouco antes, né? Que é uma grande crítica que se faz, de não deveria ter tido carnaval por conta disso. Mas, de modo geral, as consultas diminuíram o volume. Mas a gente tem agora umas consultas mais direcionadas, né? Porque as pessoas que apresentam sintomas ou que apresentam algum fator de risco, elas ficam um pouco mais preocupadas e acabam procurando a gente com essas dúvidas. Ok, aqui a gente recebeu um abraço aí do Dr. Marlão, ele que é parceiro nosso aqui, não sei se você conhece ele é cantor também. Ele é filho do Sandro Oliveira, gaúcho, só que ele é um gaúcho lá de São Paulo, sabe? É um gaúcho paulista. Ele é meio igual você, né? Paulista. Eu sou paulista. Você é um paranaense paulista, ele é um gaúcho paulista. Um abraço aí, o Marlão. Marlão não está aparecendo, não sei se está aparecendo aí no grupo o teu nome aqui, mas isso nas próximas lives será resolvido. O Fausto Jacques mandou uma outra pergunta aqui. Vou colocar aqui. É verdade que os homens têm mais chances de
contrair o coronavírus que as mulheres por causa do cromossomo X e dos hormônios sexuais? Olha, não tenho a mínima ideia sobre isso. Rapaz, Não sei responder, não. Aliás, Você sabe? eu até fiquei curioso para saber se o percentual entre infectados está se tá igual, se está contaminando mais homens ou mais mulheres. Eu não vi isso, não. Tomara que não, né? Boa questão. Aí o doutor Marlon falou que ele é gaúcho de Osasco. Rapaz, ele é paulista É carudo, né, bicho? Falar que é de Osasco. Você é lá de Rancharia, não é? Cidadão, hein, bicho? No papel você é, né? É. Nossa, celeiro. Aqui em Campo Mourão, né? Você sabe hoje é um dia complicado. É o primeiro dia depois do começo da pandemia em que o assunto mais falado não é a pandemia, né? Uhum. Por conta desses acontecimentos políticos que a gente teve hoje. Rapaz, é até bom, vamos mudar o assunto, se aí a gente tem as pessoas que estão participando aí, dispostas também a mandar questões ou a compartilhar, fiquem à vontade. Não estamos cobrando, né? Foi algo que, aliás, eu no grupo aqui, volta e meia, eu posto uma notícia ou outra, né, sem mais, vamos dizer assim, para a apreciação das partes. não posto por ideologia. E as pessoas acabam se manifestando aí, colocando a opinião. Aí ontem surgiu aquela notícia em vários sites, um monte de sites. Eu dei uma olhada, daí eu no grupo do WhatsApp dos professores de direito, qual eu faço parte, também o pessoal comentando, o promotor, amigo do Marcos Porto, falando sobre essa questão, também tem um professor Candinho, um grande abraço para ele, falando sobre essa ideia, né, de repente o Moro estava pensando em partir aí para iniciativa privada, né, e muitas pessoas se manifestaram, né, é fake, hoje em dia nós vivemos essa época, vamos dizer assim, se é que podemos chamar de pós-moderna, de um relativismo enorme. Eu vejo a necessidade, né? Você posta algo e a pessoa rebate postando uma outra matéria de algum outro jornal que talvez pelo tipo de jornal teria mais confiança ou menos confiança ou mais visualizações, né? E fica aquele debate assim de que não são provas, né? São fontes secundárias e fica na mesma, né? Fica mais uma coisa de opinião. Mas não é que hoje aconteceu, né? Ontem falando-se sobre essa rixa, né? Esse problema entre o Moro e o presidente, e hoje o Moro fez toda, né? Chamou a imprensa e falou que ia assinar os papéis para exoneração, também deu chegar lá para cá, um discurso, de certa forma, parecido, um discurso, isso a gente pode pensar com o Mandetta, né? O Mandetta, quando saiu, tirando aquela episódio, né, da festinha lá, que aquilo acho que atrapalhou em muito, né, mas enquanto ele esteve nos discursos oficiais, ele foi bem científico, né, ele prezou sempre a técnica, a ciência, e eu vi que o Moro também, né, falando sobre essa que a Polícia Federal, que a escolha tem que ser técnica, né, até citou um servidor de carreira, que poderia tomar o lugar dele, se demonstrou bastante chateado, né? Jogou algumas coisas. Hoje foi a bola da vez. Você falou a bola da vez. Mais do que o Covid. A gente vai ter coisas por aí, sabe? Agora já se aventa aí as coisas do Guedes ser o próximo, né? Já tem brincadeira rolando por aí falando disso. Mas eu acho que isso desfoca um pouco desfoca um pouco o assunto do Covid e fico com medo até de faltar assim, um cuidado a mais das pessoas e dos governantes com a pandemia. Uhum. Eu estou achando o pessoal muito, muito tranquilo. Aqui também. Aqui
tem o pessoal, olha, é difícil falar, né? Isso é uma questão bem intuitiva, né? As pessoas que negam algo, vamos dizer, que seja algo tão perigoso, o que me deixa, de certo ponto, assim, preocupado, porque a gente está vendo os números, né? Está vendo imagens, né? O mundo inteiro tomando cuidado com isso. As notícias lá de Manaus e outros lugares, São Paulo, né? As UTIs lotadas, por exemplo, em Minas, e pessoas próximas aqui em Campo Mourão que acabaram ou ficaram doentes e até algumas que faleceram. Essas pessoas, elas simplesmente elas preferem negar, sabe? E outras pessoas que nem negam nem afirmam, mas tocam a vida, sabe? Uhum. Obviamente que há necessidade de trabalho, isso ninguém está negando a necessidade de trabalho, mas parece que não é só isso, é só essa necessidade. Até porque acaba surgindo algumas outras formas de trabalho em relação à crise. Né? É difícil falar sobre isso, né? Sobre esse comportamento social, como as pessoas se comportam, né, em 2020, frente a uma pandemia, é algo que provavelmente vai ser estudado muito à frente. Não tem condição ainda de analisar. Aliás, com o investimento, né, e funcionando as universidades, poderia-se ter a toque de caixa mais rápido, aí um feedback em relação a isso. Isso é fundamental, né? Se você entende como as pessoas vão agir diante de decretos que muitas nunca viram. Eu, por exemplo, nunca tinha passado por isso. Notícias dessa forma, né? Se você não sabe como as pessoas vão reagir, é difícil você tomar uma decisão. Falando nisso, eu queria perguntar para você, eu estava lendo também sobre uma possível vacina, e o Átila, o biólogo lá que foi no Roda Viva, ele falou que a vacina que surgiu mais rápido foi do H1N1, que demorou 5 anos. Então, é mais ou menos a ideia da vacina é uma ideia longínqua, não é? Olha, o pessoal otimista está falando em 12 a 18 meses. O pessoal que está muito otimista mesmo. Eles acham que esse tempo talvez seja um tempo hábil, porque o vírus ele não é um total desconhecido, né? Já sabia da existência dele. Mas essa condição de sair do meio animal, de onde ele é oriundo, atacar humanos e ser transmitido para outros humanos com essa velocidade é o que é o diferente. Mas o coronavírus já era um vírus conhecido, assim como o H1N1 e os irmãos dele, né? Teve, acho que o H5N8 também, que é bastante virulento, já eram conhecidos. Mas é que esses detalhezinhos aí custam meses de estudo. Você entende que não pode pôr uma vacina no mercado sem ela estar extensamente testada em humanos, né, em animais, em idosos, gestantes. Né, o que garante que essa vacina mal testada ou feita às pressas não vai, por exemplo, acarretar nascimento de crianças com algum problema, com alguma malformação? É por isso que é demorado. Eu acho que quem fala no prazo de um ano e meio, é uma pessoa bastante otimista. Ok, a gente tem uma pergunta aqui do William, do Lobão. Mestre Leandro, ó, obrigado. Pergunta para o doutor... Mestre do quê, né? Pergunta para o doutor Walker se ele já atendeu algum caso de corona. E se sim, como foi o atendimento? Grande questão aí, ó. Muito bacana, hein, Lobão? Então, Lobão, para você aí, um abraço, meu querido. O paciente que vem com o Covid, né, que vem doente, ele não vem muito diferente de um paciente que tem uma síndrome gripal. Entende? O que você tenta fazer é ver se esses sintomas que ele apresenta, né, se apresenta febre, tosse, dificuldade para respirar, você tem que ver se você pega esses dados que você tem ali, que são sintomas,
vê há quanto tempo esse paciente apresenta e tenta correlacionar algo que ele tenha feito nos últimos dias que pode ter sido não contaminado. Isso já mudou, né? Porque agora você não sabe de onde vem o vírus, mas até pouco tempo atrás a gente investigava histórico de viagem fora do país, ou foi relacionado. Mas ele não é um paciente que se apresenta, pelo menos nesse primeiro momento, no serviço que recepciona esse paciente, ele não vem com grandes sintomas. Né? Você tem que ficar meio de olho atento para pegar esse paciente de primeira. Que eu saiba, eu não atendi nenhum paciente ainda já confirmado com Covid, né? Que já tivesse feito o exame. Mas a gente atendeu primeiros contatos desse paciente, inclusive paciente que foi a óbito, que são os pacientes, no caso, que conviviam na mesma casa, ou que tinham viajado, ou estado com pessoas sabidamente confirmadas, assim. Mas esses pacientes geralmente vêm com sintomas gripais bem inespecíficos, assim. Não é uma coisa que você olha, bate o olho e vê que é, tipo, uma varicela, assim. Não é algo exuberante. Às vezes você perde um pouco mais de tempo colhendo a história para poder ligar os pontos ali e pensar no diagnóstico. Ok, grande pergunta aí. Um abraço aí, William. Dias eu estava vendo um vídeo aqui no meu computador, rapaz, uma raridade do Moby Dick, no apogeu, né? Espero que a curva do Moby Dick ela volte a crescer e continue mais uma vez aí alegrando o pessoal, principalmente lá em Piabiru, né? Em épocas de carnaval de Piabiru. Quantos anos foram, né? Acho que quase 20 anos de Moby Dick. Acho que sim. Aqui, ó. Agradecendo o amigo Lobão. Bem, a gente está há 1 hora aí já na nossa conversa, hein? Bacana. Algumas pessoas se manifestaram aí, é interessante mandar as questões que a gente está caminhando para o final. Eu não posso tomar muito tempo aqui do doutor Walker, porque não é barato, né? Não é barato. Não é barato, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu fiquei de te perguntar e acabei esquecendo. Você que é da área de economia, né? Que tem a sua formação nas ciências econômicas. O Brasil se recupera depois dessa ou não? Pai, você vê que as perguntas interessante que as perguntas quando está dentro dessa área médica ou da economia, elas se parecem um pouco. Né? Se parecem. Porque eu acho que na relação aí do comportamento das pessoas. A economia, durante um bom tempo, tentou-se... a economia, ela nasce... O próprio nome, né? Ela deriva de governo da casa, ou administração da casa. Né? Nomia o governo, a gestão, a administração, e eco, né, oikos, como ecologia, é casa, é ambiente. Durante um tempo ela teve um caráter, vamos assim, dos primeiros livros orgânicos, né? Então nesse ponto parece muito com as áreas, as ciências médicas. Depois tentou-se fazer ela a conversar com a física, estabelecia movimentos, né, de curvas, de números, uma matematização enorme da economia. E hoje em dia, pelo menos da minha parte, eu acredito que a economia ela trabalha muito a questão social e psicológica. Então, você pode criar mecanismos, sim, para a economia crescer. Pode-se, sim. Em 1929, podemos pegar aí a nível mundial, o Brasil estava engatinhando a nível de democracia e república ainda, mas houve a grande quebra da Bolsa de Nova York, e
a partir disso, teve-se uma resposta de um livro, que, aliás, eu peguei até para ler de novo, que é o livro de um cara chamado Keynes, Teoria Geral do Emprego, da Inflação do Emprego e da Moeda. E ele dizia o seguinte, ele dizia que você tem que, nesse momento, o governo vai ter que agir de maneira inteligente. Porque até o momento, ele usa grande parte do livro para, vamos dizer assim, rebater o pensamento que dizia que a economia, a oferta criava sua própria demanda. Quer dizer, você deixava ao gosto do mercado e isso era o melhor, né? Que as pessoas, quando buscavam seus interesses egoístas, elas faziam o que era melhor para elas e isso era o melhor para o todo. Só um exemplo, né? Pegando um gancho. Essa frase aí é do Adam Smith. Ele fala que não é pela benevolência do açougueiro, do padeiro, que você vai lá e o pãozinho está quentinho. Ele está fazendo por conta que ele está vendo que é melhor para ele. Só que em 29 isso caiu por terra, esse lado. Essa é uma lei de um cara francês chamado Jean-Baptiste Say, a lei de Say. E ele começa com essa filosofia, com essa política de entre guerras, ele pega de 30 e vai mais ou menos até 70 e poucos. Então, a teoria dele vence aí durante bastante tempo, que é o governo vai agir. Depois de 70 e pouco, com a crise do petróleo, até a crise de 2008, vinha-se falando-se muito, pelo menos era o discurso do FMI, dessa mão invisível, de você deixar fluir, do liberalismo. E agora, depois de 2008, que os Estados Unidos salvou lá os bancos, o setor imobiliário, volta a se falar de novo. A minha opinião, o governo ele vai ter que agir. O Keynes, ele fala no livro o seguinte, que você tem que criar produtos e serviços, e não importam quais são esses produtos e serviços. Muitas vezes a gente acha, mas é só, a questão é ser racional, é você comprar o que precisa, é você gastar com o que tem que gastar. Eu vejo isso, as pessoas falando na internet, eu não sei se você já viu falando alguma coisa, e é muito bonito, sabe? Só que esse próprio livro do Keynes, quando ele estudava economia, ele tinha 2 livros que eram a base na Inglaterra. Era um sobre políticas do John Stuart Mill, né, economia política, e o outro era a Fábula das Abelhas. Por que eu estou falando da Fábula das Abelhas aqui? Porque a Fábula das Abelhas, ela conta uma história que a colmeia ia de vento em popa, e era muita coisa supérflua, era muita ostentação, era muito show, era muita coisa bonita, assim, que não era de primeira necessidade básica. Aí, uma abelhinha falou, não, mas isso é demais. Então, agora a gente tem que parar com isso, cortar os gastos, etc. e tal, e foi indo, a colmeia morreu. E o Keynes fala isso, você tem que investir, por exemplo, quando você começa a sair da crise, em tudo, não só no que é básico. Então, deve investir em eventos, por exemplo, que parece uma coisa totalmente supérflua, mas gira muito dinheiro, gira negócio, gira serviço. Eu vi uma vez um comentário do Guilherme Arantes sobre que o Elton John se apresentava em cassinos, Celine Dion também se apresenta em cassinos, e dele falando como que lá virou um grande negócio que gira muito dinheiro e eles conseguiram legalizar e fazer a coisa funcionar em prol da economia. Então, o que a gente tem que estar de olho é nisso, sabe? Não nesse discurso de restrições. A economia ela não funciona assim a nível macroeconômico nem a nível público. São gastos. Igual o Keynes falava, se precisar contratar gente para fazer buraco de dia e de noite, gente para tapar, você tem que fazer, mas você precisa fazer de novo a economia engrenar. Se fizer isso, se a gente tiver governantes com esse pensamento, a coisa vai. É difícil falar, porque, olha, quando mudou o ministro da Saúde, no mesmo dia que em Campo Mourão, eles abriram um comércio para outro dia. Quer dizer, quem está tomando decisão são as pessoas que estão lá em cima. Mas eu espero que numa próxima conversa aí, sei lá, daqui 40 dias, por exemplo, a gente esteja falando com outro teor, sabe? Eu espero que seja excesso de cuidado mesmo da nossa parte, e falar, olha, exageramos, não era tanto, sabe? Eu espero que a gente não tenha, por exemplo, se repetindo a quantidade de óbitos que a gente teve ontem, por exemplo, né? ou
que o número de infectados caia e a gente consiga retornar ao mais próximo possível ali da normalidade. E vai ficar para outro assunto, mas essa normalidade a gente sabe que não vai existir mais, né? Algumas coisas serão diferentes, nem que for o hábito da pessoa usar máscara ou cuidar mais da limpeza das mãos. Vamos ver. O Átila, eu esqueci o sobrenome dele, que depois eu escrevo lá no prato. Yamarino, isso? Yamarino. Como que é? É Átila Yamarino. Eu gostei bastante, sabe, do que ele falou, e eu achei ele, assim, bem... eu estava assistindo aqui umas videoaulas ontem, estava assistindo o professor Beluso, que é um professor, economista, ele estava falando do Keynes, né, falando de uma perspectiva que ele chamou de... Ele não quis chamar de utopista, ele falou de melhoristas. Eu acho que a palavra é boa porque a palavra utopia muitas vezes traz uma conotação, desperta preconceitos e etc. e tal. Então, melhorista foge um pouco, né, de todo aquele peso teórico, né, que traz a palavra utopia. Vou usar melhorista. E ele acredita que depois do Covid as coisas serão diferentes. Que as pessoas vão aprender a lavar as mãos, que elas vão aprender a ter um cuidado maior, que elas vão valorizar mais o convívio social, né, porque elas tiveram esse contato com o isolamento social, de que elas vão, talvez os empresários possam, isso é por minha conta, atentar aí a novas formas de entregar o seu produto, de vender, de produzir, utilizando tecnologias que demandam, vamos dizer assim, que você possa trabalhar a um distanciamento maior, e etc. e tal. Até queria saber da tua opinião disso, porque você convive, volta e meia nós conversamos com as pessoas, e muitas vezes você tem que lidar com problemas, eu vou chamar de preparo, da pessoa ter essa dificuldade, sabe, de coisas básicas do dia a dia, muitas vezes de higiene. Se você tem também essa perspectiva melhorista, ou você acha que passou o Covid 2 meses depois, todo mundo já esqueceu o que aconteceu? Olha, eu acho que algumas coisas vieram e vão ficar, sabe? Essas noções gerais, né? Tem pessoas que pela primeira vez se vê obrigado a intensificar a higiene, pessoas que nunca usaram uma máscara na vida que agora estão usando, pessoas que nunca usaram e agora fabricam em casa para vender, né? Você sabe. Mas é uma mudança tão pequena, né? Se você for pensar assim, mas não acontece só na área da saúde. A área da saúde, em algum momento, vai voltar a ter o volume que sempre teve, e as coisas têm que girar, né? As pessoas têm que ser operadas. Você não pode parar, congelar e esperar que não tenha que dar conta desses números depois. Mas a gente vê coisas mudando no delivery, né? Empresas que não tinham delivery, agora tem. O quê? Verdade. A Ana Clara está falando aqui que uma coisa curiosa que aumentou foram os acidentes domésticos, que é o serviço terciário. As pessoas ficam em casa, olha que engraçado isso, eu nunca tinha parado para pensar. As pessoas ficam em casa e elas vão fazer coisas em casa. Elas vão consertar telhado, vão mexer numa cerca, arrumar um carro, e acabam tendo pequenos acidentes, assim, e às vezes aumenta o número de serviços de saúde, você vê, não pelo Covid, mas por uma atuação indireta, que é pegar as pessoas e deixar elas em casa. Os motoboys, né, também estão circulando mais, eventualmente tem mais queda. A educação, ainda para mim, é uma incógnita, porque eu não sei o quanto é vantajoso você tirar a figura física do professor. Eu tenho medo, inclusive, que isso piore muito os números. Mas já tem gente de olho nesse mercado, né, do ensino à distância, e agora é o momento perfeito para esse pessoal se pronunciar e mostrar os seus serviços, porque
porque a distância é inevitável. Mas muita coisa vai acontecer e a gente só vai dar conta conforme for passando. Mas é um momento social do mundo, né? Um momento social e econômico do mundo que a nossa geração não passou. Nós não tivemos uma crise dessa nos últimos anos. Rapaz, eu tenho um comentário aqui do Jefferson Pelizé. Jefé, um abraço, Jefé. Ele achou que era sertanejo. Olha aí, achei que era uma live sertaneja. Mas é sertanejo assim, mano. Rapaz, ao pegar o... Também, rapaz, o lugar que você nasceu é rancharia, não é? É rancho, né? E aí eu nasci em Campo Mourão. Rapaz, não tem como nós não ser sertanejo, né? Já estava conversando com meu amigo Edson, gordinho, e ele falou, olha, os roqueiros entendem tudo de rock, e a gente entende mesmo é modão, né? Eu falei, é verdade. Principalmente quando fala assim, Leonardo Zé Rico, João Menino Marciano, não tem como disfarçar. Toca, a gente já sabe a letra, sabe até o tom, às vezes. Um abraço. Jefé, obrigado por participar. Dá o joinha aí. Não é? Compartilha. Até perdi o fio da meada, desculpe aí. Você emocionou, né, bicho, com o Jefé aí, na verdade. Rapaz do céu. Mas, olha, o Jefé é um cara bacana também aí para estar convidando para uma conversa aqui, né? Rapaz, eu acho. Dá para ir longe, é uma ferramenta muito bacana, né? Tá longe, uma ferramenta muito para aprender com ele, assim. E tá aí, ó, ele tá aqui de novo, mais uma. Parabéns, obrigado. Você vê que a gente está começando uma live bem dentro de casa, né? Os amigos aí. Eu acho que a pessoa até se assusta, né? Ela entra lá na internet, tá de cara aqui com nós dois. Mas olha, voltando àquela questão que você falou, né? É difícil responder, né? Sobre quando a gente está amarrado a comportamentos de grupos, de pessoas, né? Como que vai ser, como que pode acontecer, né? Sim. Eu acredito que o que a gente pode ter um pouco maior, assim, de chance de tentar projetar em relação a quem está tomando as decisões, quem está com a batuta na mão, né? O Guedes, você falou aí que há já uma olho gordo para cima aí do ministro da Fazenda, ele vende uma ideia da escola de Chicago, né? Uma ideia liberal, e algumas coisas são bacanas, sabe? Agora, o liberalismo em épocas de crise como essa, assim, é bem mais difícil de você utilizar, né? Tanto que o governo, ele já lançou mão aí de uma ajuda das parcelas de R$600, e as prefeituras, também os governos municipais, aqui em Campo Mourão, ontem o Edson falou para mim que há um projeto que é auxiliar para o músico receber um cachê. Ele pode fazer uma apresentação, manda o vídeo, se for aprovado, ele recebe um cachê. Eu achei fantástico isso, muito bacana. Então, a gente depende disso. Eu acredito que não é hora de pensar muito em liberalismo. É claro que alguns setores vão funcionar. Talvez mude alguns costumes, né? Como você falou, a pessoa ela não tem costume com o delivery pode utilizar e gostar. Uhum. Essa coisa do drive-thru, né, de você ficar passando, é ruim até de falar, né, mas não é bem um costume nosso. Aqui as pessoas gostam de sentar e ficar conversando, e são coisas que podem vir a mudar. Uma coisa que eu sinalizo, eu falo bastante aqui com a Lígia, minha esposa, é que as empresas, elas precisam, olha, quem sobreviver, e infelizmente muita gente vai acabar tendo que rever todo o seu negócio, mas quem conseguir sobreviver ou que possa entrar com uma recuperação judicial, que consiga se restabelecer, não dá para trabalhar mais nos moldes da década de 80, sabe? Vou falar aqui, não estou falando para ninguém em especial, só abrir com você para tomar a sua opinião, para a gente diversificar um pouquinho o assunto, mas há empresas que você entra e você volta décadas no tempo, né?
Empresas com um tipo de administração lá dos anos 80, sabe? Lá atrás, e tem que não conseguem fazer, num período como esse, praticamente travaram as vendas, pararam geral, não conseguiram, por exemplo, administrar o funcionário que fica em casa, para que ele continue rendendo, para que ele possa vender, ou para que ele possa controlar, ou para que ele possa fiscalizar ou administrar. Empresas que têm que investir nessa modernização. Não dá mais, assim, e que isso, junto com esse melhorismo da saúde, que venha a calhar, que ajude, né? Porque, senão, de que vale, né? De que só coisas ruins a gente sabe que estão acontecendo, né? E os números estão aí para não deixar a gente ver. Mas tentar extrair aqui uma oportunidade disso tudo. Eu acho que isso vai acontecer, mas às custas de muita gente perdendo ou seu negócio ou o próprio emprego. Infelizmente. É isso. Tem mais alguma coisa que você queria deixar aí para o pessoal que esteve aí assistindo? Cara, aí, né? O pessoal que passou por aí, é o pessoal que tem meu contato. Em alguma dúvida, alguma coisa que quiser conversar, é só mandar ali que eu respondo. Às vezes não na hora, mas eu sempre respondo. E vamos tocar aí esse projeto aí, ver qual que vai ser das lives, né? Se a gente aprende a lidar com isso, porque é um mercado novo também. Não falo de dinheiro, né? Mas falo como forma de comunicação, às vezes como forma de debater, de explanar ideias. Às vezes essas lives que vão mais pessoas, eu acho que é um negócio a ser explorado. Futuramente, talvez até o manjar pela live, né? Manjar vai ser um manjar que não vai ser compartilhado, né? Pelo menos vai olhar aqui, um outro vai olhar e não vai ser compartilhado. Mas é bacana, isso sim, e também demonstra, né? Eu esses últimos dias saí atrás de uma webcam bacana aqui, não achei em lugar nenhum, sabe? Aqui na cidade não tem, pela internet eles não entregam aqui, e começam a surgir aí necessidade de outros produtos, né? Alguns que vêm por conta da pandemia, que é o álcool, que é a máscara, outros que vêm pela necessidade de comunicação. Eu conversei com um rapaz que veio fazer uma entrega para mim, ele falou que está trabalhando o dia inteiro com entregas, até trocou uma outra moto mais forte para ele dar conta, sabe? Com as pessoas, até esse delivery não está só na questão alimentícia, não. Ele falou que as pessoas estão comprando roupas das lojas, né? Fazendo testes, etc. e tal. E é algo bacana, né? A pessoa está utilizando dessa comodidade, talvez mais para frente continue utilizando. Sim, é o mercado se adaptando, né? Uhum. Bem, você quer deixar um abraço aí igual a Xuxa? Deixar. Um abraço para o pessoal que assistiu aí, que viu uma parte, que de alguma forma se manifestou. E se houver uma próxima aí, se o nosso projeto Live em Casa der certo. Olha aí, cara. Tem que dar, hein? A próxima, aqui você fizer, o canal tá aberto aqui, ó, para você conversar com alguém, né? Isso, fazer. Tem uma ideia bacana. Vou ligar o pessoal que esteve aqui, são pessoas muito bacanas de trocar uma ideia também, o Lobão, né? Olha como a gente acaba se aproximando de pessoas que, infelizmente, a gente se via pouco, né? O pessoal que está morando, a gente se vê mais, agora um pouco menos por conta do isolamento. Mas aí dá saudade, né? Grande Lobão, grande músico, né? Historiador, muitas histórias para contar. Manda um abraço. O pessoal que passou por aí, todo mundo, né? O Jeffer, uma hora a gente faz uma live de planejo para você, fica tranquilo por aí. O Alex, o André, o Hugo Codé. Eu vou atender a todos, doutor Marlão, não vou falar o de todos, senão vocês podem falar o meu uma hora ou outra aí, né? Mas fica aquele abraço. Abraço, fião. Abraço para todo mundo aí.
Boa. Não, só que eu tô... Pode, mas tira a água dela primeiro. Não, ela, porque... Eu tô tentando salvar, que eu tô com medo de eu perder.